Rogério José Faedo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sheila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Eu quero aqui cumprimentar a rádio por essa iniciativa e dizer que, como você falou, é uma série de entrevistas, de trabalho que vocês vão fazer para que a população realmente consiga escolher o melhor candidato para o futuro do nosso município. Então eu quero cumprimentar aqui a Sheila, quero cumprimentar a Leandra, da rádio, a doutora Irma, a Aida Barcelos, minha amiga também, da PAI, somos companheiros há muitos anos aí, participando e colaborando com as entidades, o Ney Vilares e a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Rogério. Pela ordem, é o 7º convidado nessa série de entrevistas, ordem que foi estabelecida através de sorteio. Conte para os nossos ouvintes quem é Rogério Faedo. Fale um pouco de Rogério Faedo. Falar de Rogério Faedo, Sheila, confunde muito com a história de Luiz Eduardo Magalhães. Rogério Faedo é pai de família, casado com Verenice, tenho 2 filhas, a Raquel e a Marina, as quais estão estudando fora da nossa cidade. Sou um empresário que vim aqui trabalhar no ramo da agricultura, trabalho também no ramo do comércio e recentemente, há pouco tempo, no ramo da indústria. Então, Rogério Faedo é essa pessoa que tem vasta história no nosso município. Eu quero brevemente aqui falar um pouquinho da história de Faedo. Faedo, a família Faedo, Rogério Faedo, chegou aqui em 1990, primeira vez que veio para a Bahia. E aqui nos identificamos com essa terra, onde que é uma terra abençoada, e graças a Deus a gente teve assim um progresso muito grande. Então, desde 1990 estivemos aqui e acompanhamos todo esse desenvolvimento do município e da região. E graças a Deus nós estamos aqui agora como pré-candidato a prefeito para ajudar mais ainda a nossa cidade. Qual sua religião, Rogério Faedo? Eu sou católico e também tenho trânsito assim e participo de todas as religiões, não tenho problema nenhum. Inclusive na minha família tem várias pessoas evangélicas onde que tem participado dessa questão de credo e de religião. Para mim é com naturalidade participar de todas as religiões. Rogério, o senhor teve a oportunidade de estudar ao longo de sua vida? Sim, eu completei o 2º grau em Tapejara, Rio Grande do Sul, e estudei na faculdade da UPF em Passo Fundo, Ciências Contábeis e Administração de Empresa. O senhor disse há pouco que é pré-candidato à prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Como e em que circunstância o senhor tomou essa decisão de colocar o seu nome à disposição? Eu sou pré-candidato e a decisão da pré-candidatura veio o ano passado, quando a gente teve com nossas lideranças o convite da senadora Alice da Mata. Estivemos em Brasília, onde a senadora nos pediu se nós tínhamos consciência e o compromisso de assumir essa condição de pré-candidato. Foi onde que na época, lá em setembro do ano passado, nós assumimos a presidência do PSB e assumimos essa missão de conduzir o partido, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, como pré-candidato a prefeito pelo PSB. O senhor é pré-candidato e será com alianças ou sem alianças? Como será? A questão das alianças, a gente tem trabalhado muito, porque todo mundo sabe que está muito confusa a questão das alianças em Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos muitos pré-candidatos e, nesse sentido, a gente tem trabalhado com toda a cautela, conversando com os partidos, e essa é uma das vantagens da pré-candidatura de Rogério Faedo, que ele não tem problema com nenhuma sigla partidária em Luiz Eduardo Magalhães, tanto na situação quanto na oposição. Então nós temos trabalhado, a nossa liderança do nosso partido tem trabalhado nesse sentido, de trazer e conversar com todos os partidos para que a gente consiga fazer realmente um plano de governo onde que atenda a todas as necessidades da comunidade e principalmente dos partidos políticos, onde que nós teremos o compromisso com a população e principalmente com aqueles que irão compor as nossas alianças. Quero perguntar qual é o partido do senhor e pedir para que o senhor fale um pouco sobre a sua militância política, partidária. Hoje, atualmente, estou no PSB. Mas a minha história
partidária começa desde que praticamente eu nasci, porque a minha família lá no Rio Grande do Sul, meu pai sempre foi político, ele começou como delegado, que não deixa de ser um político, foi subprefeito, na época eram nomeados o subprefeito, e depois em de 86, se não me engano, ele foi vereador lá na nossa cidade. Então eu sempre acompanhei toda a vida política do meu pai, e aí eu acho que eu adquiri essa veia política, de gostar da política, de participar da política. No Rio Grande do Sul, eu fui há muitos anos, mais de 4 mandatos, presidente do PDT na região oeste, da região de Passo Fundo, do Planalto Médio de Passo Fundo, onde nós fazíamos todas as campanhas, inclusive em 86 nós elegemos Alceu Colares, o primeiro negro governador do Rio Grande do Sul. Depois, quando Brizola voltou do exílio, eu também acompanhei o Brizola nas 3 ou 4 eleições que ele participou para presidente da República. Então, eu tenho uma experiência política muito grande, vem de berço e vem do Sul. Aí, chegando na Bahia, 1990, nunca deixei de pensar em política. Aí, em 2000, acompanhei a emancipação de Luiz Eduardo Magalhães. Então, acompanhando a emancipação, sempre participei, desde do princípio do município até hoje. Participei de todas as campanhas eleitorais, sempre tive posicionamento em todas as campanhas, tanto estaduais quanto federais, quanto municipais. Todo mundo sabe o posicionamento e o comportamento de Rogério Faedo nas eleições de Luiz Eduardo Magalhães, e tenho certeza que sempre fiz aquilo que era o bom senso, aquilo que era o melhor para a nossa comunidade. Vamos falar um pouco mais de política. Se fosse para o senhor definir política, como que o senhor definiria? Veja bem, política... Tem a política partidária e tem a política que nós fizemos todos os dias. A política partidária é aquela de administrar o bem público, de fazer a transformação para as pessoas através do órgão público, através da prefeitura, através da Câmara de Vereadores, através, enfim, das entidades públicas. Aí é uma forma de fazer política partidária. Mas nós fizemos política, a política não é só política partidária, Sheila. Eu entendo e todos nós praticamos política todos os dias. Na nossa casa nós praticamos política, na nossa associação, aqui na AMA vocês praticam política, a política do bem. Então, eu pratiquei aqui muitas vezes política sem ser remunerado, sem ser em órgãos públicos, na CELEM. Eu fiz um grande trabalho na CELEM, fiquei 2 mandatos de presidente da CELEM, fui fundador da CELEM, onde que nós desenvolvemos, juntamente com a nossa diretoria, um grande trabalho, defendendo a classe, defendendo o comerciante, defendendo o agricultor. Fiz política sindicalista no sindicato dos produtores rurais, fiz política associativista na associação, na IBA, defendendo sempre os interesses dos produtores. Enfim, então política eu defino como algo de fazer o bem às pessoas que precisam. O senhor falou em várias formas de se fazer política, então, na sua visão, qual seria o modelo de política ideal para Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade que cresce tanto? Eu vejo assim, Sheila, a política ideal é aquela onde que todos têm a participação. A não pode excluir ninguém, principalmente a política partidária, que é a qual nós estamos nos preparando para dirigirmos o município. Vários candidatos estão aí, todos estão se preparando para isso. Então a política é aquela que vai fazer o bem ao grupo, ao município. Então o nosso entender, nós precisamos ter no município alguém que realmente tenha compromisso, tenha história, tenha condições administrativas, conhecimento administrativo, porque o nosso município hoje é uma das 7ª ou 8ª economia do estado, então tem que ter alguém que realmente tenha, não digo cabelo branco, mas que tenha uma experiência muito grande para que não cometa, às vezes, algumas gafes que podem prejudicar a nossa população. Então tem que ser alguém que esteja preparado politicamente, com conhecimento político, como eu já falei aqui. Eu tenho uma vasta experiência na área política e uma grande experiência administrativa, tanto é que eu hoje administro o Grupo Faedo. O Grupo Faedo se compõe de indústria, de comércio, de agricultura, e venho desde o Sul, desde os meus anos, Sheila. Eu já administrava a empresa do meu pai lá, um posto de combustível, administrava já. Então, com 12 anos de idade eu já sabia, tinha noção do que era uma administração, do que era ter responsabilidade e compromisso com as coisas, principalmente quando é da gente que tem que cuidar, e principalmente quando entrei na política eu tenho a consciência de que a gente tem que cuidar muito mais da coisa pública do que da coisa privada. 2 erros, então, de uma administração pública que o senhor apontaria?
Olha, eu vejo assim, ó, 2 erros gravíssimos. Um é a pessoa que assumiu um cargo público, principalmente no executivo, onde que é a pessoa que vai comandar os recursos, vai administrar os recursos, os impostos que as pessoas trabalham, suam, sofrem e pagam esses impostos. Então, um dos erros que eu vejo é a pessoa se apropriar do dinheiro público em benefício próprio. Isso se chama-se corrupção. Outro erro que eu também não admito é a pessoa, o candidato, vir na época da campanha, se apresentar muito bonito, porque todos na campanha se apresentam bonito, tem um discurso bonito, tem um programa bonito, principalmente o programa é a coisa mais linda do mundo, né? Todo mundo vê ali escrito, mas ele se elege em cima daquele programa, em cima daqueles compromissos, e o erro dele é logo em seguida esquecer o compromisso, esquecer o seu programa e esquecer da população. 2 acertos de uma administração pública. Olha, 2 acertos também, tem vários acertos, mas 2 acertos que eu considero e que o futuro administrador deverá fazer. É fazer as obras que a população necessita, principalmente aquelas prometidas na campanha eleitoral. O que significou, na opinião do senhor, a aprovação da lei da ficha limpa na política em geral? O senhor acredita que foi um ganho? Acha que as pessoas, na hora de votar, vão levar isso em consideração? Olha, a lei da ficha limpa, eu acho que foi uma das melhores leis, está aqui a doutora aqui, a advogada, que o Brasil já fez. Eu acho que hoje nós temos um instrumento onde que nós podemos banir as pessoas, como eu disse que é um erro ali, que se usam do dinheiro público em benefício próprio. Então essa lei veio justamente para isso, para banir essas pessoas da esfera pública, aonde que essa lei vai, se realmente essa lei for cumprida, tenho certeza que o nosso país, a partir disso aí, será outro. E as pessoas que estão com problema na ficha suja, eu acho que elas deveriam ter a consciência de, pelo menos, respeitar o nosso eleitor, respeitar tanto na esfera estadual, municipal como federal, respeitar o eleitor e não se candidatar, não ficar forçando o judiciário a driblar o judiciário, de repente com algumas artimanhas, para se colocar como candidato. Então, eu acho que a lei da ficha limpa foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos no nosso Brasil. Futuro. Como que o senhor visualiza o futuro dessa cidade, Luiz Eduardo Magalhães? O futuro de Luiz Eduardo Magalhães é um futuro promissor. Nós tivemos aí alguns anos, os últimos anos, com alguns problemas de estiagem, de seca, que veio realmente a prejudicar um pouco o nosso desenvolvimento. Mas eu vislumbro, Luiz Eduardo, um futuro próspero e um futuro promissor para todas as pessoas que estão aqui. E agora nós precisamos fazer algumas coisas para que isso aconteça. Por exemplo, nós precisamos de um hospital na nossa cidade que não tem. E as pessoas precisam. Quando eu ando na rua e vejo que as pessoas necessitam, tem que se operar, tem que correr para outra cidade, numa emergência tem que correr para outra cidade. Temos os nossos atendimentos, mas são precários, são aquilo que eu acho que hoje no contexto do nosso município nós precisamos de um hospital de grande porte, o qual foi prometido por várias vezes aqui e não foi cumprido. Outra questão é a questão de segurança. A gente anda nas ruas, ontem mesmo estávamos visitando os bairros e as pessoas disseram, fui assaltada. Agora de manhã saí do meu escritório, veio 2 pessoas lá e me disseram que foram assaltadas essa noite. Então, quer dizer, a insegurança que está na nossa cidade é grande, então nós precisamos melhorar essa questão da segurança. Outra questão muito fundamental que eu vejo que é justamente o futuro próspero do nosso município é a questão do emprego. Nós precisamos ter uma política de atração de indústria, para que as nossas pessoas que querem trabalhar, nossas famílias, nossos filhos, os netos de Luiz Eduardo, os filhos de Luiz Eduardo, tenham aonde trabalhar e aonde progredir e se desenvolver. Outra questão também, a infraestrutura. Eu acho assim, já foi prometido por várias pessoas, administradores, uma usina de asfalto. Nós precisamos asfaltar essa cidade, porque asfalto é qualidade de vida. E nós precisamos fazer uma usina de asfalto e aproveitar a mão de obra que nós temos aqui. Pessoas que têm caminhão estão parados hoje. Tem pessoas que têm mão de obra para oferecer para a prefeitura, estão parados. Então nós precisamos fazer uma usina de asfalto para que essas pessoas possam usufruir daquilo que elas pagam de imposto, prestando serviço para a nossa comunidade. Então esse é o meu desejo, essa é a minha vontade
de fazer um futuro próspero e promissor para Luiz Eduardo Magalhães. Um ponto forte para defender o nome Rogério Faedo. A gente tem 1 minuto e 5 segundos e o senhor já faz as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer esse foguetório que está aí fora da população que veio me receber na rádio. Quero dizer que eu tenho vários pontos fortes, vários, mas eu acho que o principal meu, que eu já até consegui falar alguma coisa aqui, é a questão da minha bagagem, minha experiência, tanto política quanto administrativa. E a nossa população necessita justamente de alguém que tenha experiência, que valorize o nosso povo, que dê a oportunidade ao nosso povo e que conviva com o nosso povo. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa de fácil acesso e quero aproveitar os meus 26 anos que eu estou em Luiz Eduardo Magalhães para justamente fazer essa diferença na administração do nosso município. O senhor tem 18 segundos ainda, caso queira utilizar. Eu quero agradecer, Sheila, novamente à rádio, ao Ney, à Irma, enfim, a todos que estão aqui, que eu tenho certeza que essa entrevista, e entre as outras que foram aqui, os outros que foram entrevistados, tenho certeza que ajudou muito na questão do discernimento das pessoas escolherem o melhor administrador para o nosso município. Obrigada, Rogério Faedo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Esperamos ter outras oportunidades para conversar mais com o senhor aqui nessa mesma emissora. Muito obrigada.